Eu dei a esse sermão o título de O Fim dos Arrogantes, porque é sobre isso que Daniel vai falar nesta noite, contando a história que está no capítulo 5. É a história que conta o fim da Babilônia. No capítulo 5, a Babilônia, o grande império neobabilônico de Nabucodonosor, deixa de existir. Este legado de Nabucodonosor, ele é destruído, e agora um novo homem, um novo nome, uma nova civilização, um novo império surge. O nome que surge a partir do capítulo 5 é Ciro, com o seu representante Dario, e o império agora é o Império Persa, é o grande Império Persa, Medo-Persa. Então, esse é o texto que nos conta o fim da Babilônia. Esse sermão, portanto, é sobre a ira de Deus contra a arrogância obstinada de pessoas que tomam os dons de Deus e os usam para a glória pessoal e não para o louvor de Deus que os deu. É sobre isso que nós vamos falar hoje. É tudo que nós queremos aprender nesta noite. Sobre a ira de Deus contra a arrogância obstinada de pessoas que tomam os dons de Deus e os usam para a glória pessoal e não para a glória e louvor de Deus que deu esses dons. A história aqui desse banquete de Belsazar é exatamente sobre isso. E nós teremos então algumas aplicações para as nossas vidas, aplicações que nos preparam também para a ceia do Senhor, diante do texto que agora vamos meditar. Nós vamos começar lendo os versículos de 1 a 4. Esses versículos falam sobre um banquete que Belsazar realizou. Diz o seguinte: certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazer as taças de ouro e de prata do seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei, os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres, as suas concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira. Então, aqui é introduzido um novo personagem que até então não tinha aparecido no livro de Daniel, este rei Belsazar. Belsazar, na verdade, ele foi filho do último rei da Babilônia. Quando você vai para os livros de história, pouco se fala sobre Belsazar. Belsazar, na verdade, é filho de Nabonido. Nabonido foi o último rei babilônico antes da sua destruição com o Império Persa. Nabonido reinou de 556 a 539 a.C. Foi ele quem substituiu Nabucodonosor. Nesta época, depois da morte de Nabucodonosor, a Babilônia começou a perder força. E um dos motivos de ela se enfraquecer foram as disputas pelo trono. Ainda que Nabonido tenha sido o sucessor direto de Nabucodonosor, outros reis governaram entre Nabucodonosor e Nabonido por um pouco de tempo, 1 ano, 2 anos, e logo depois Nabonido se estabeleceu como o rei, o imperador da Babilônia. Belsazar era o príncipe regente, porque conta a história que Nabonido ele tinha alguns problemas. Acreditava-se até que ele tinha problemas mentais. Mas, na verdade, Nabonido ele era muito comprometido com a sua religião.
Ao que parece, Nabonido não era filho de Nabucodonosor, mas era seu genro, e a mãe de Nabonido era uma adoradora do deus Lua, chamado Sim. E Nabonido, quando se tornou adulto e rei também, ele resolveu retirar-se da Babilônia e fazer uma espécie de retiro espiritual pelo seu reino, procurando templos antigos para serem restaurados, em especial os templos do deus Sim, que era o seu deus de devoção pessoal. Quando ele se entregou a isso, inclusive ele mudou a capital de Babilônia para uma outra cidade, a 100 quilômetros da Babilônia, onde ele estabeleceu um templo. Enquanto ele se dedicava a esse retiro espiritual, ele colocou então Belsazar em seu lugar como príncipe regente e governante da Babilônia. É por isso que Daniel não fala de Nabonido, mas fala daquele que estava governando a Babilônia, onde ele estava, Belsazar. É interessante que, se não me engano, até a década de 1930, dizia-se que a Bíblia estava mentindo, ou era imprecisa, porque justamente ela colocava como último rei Belsazar, e não Nabonido. Porque os registros históricos, até 1930, não tinha nenhuma menção de Belsazar, só de Nabonido. Até que novas escavações na região da Babilônia, nessas escavações foram encontrados cilindros onde os reis registravam as suas histórias, inscrições epigráficas, geralmente os babilônios faziam um cilindro de pedra e nele escreviam os registros históricos. Então eles encontraram o cilindro de Nabonido, e nesse cilindro Nabonido explicava justamente isso que estou dizendo agora. A partir de então, os registros históricos oficiais apresentam Nabonido como o último rei, mas com o seu príncipe regente Belsazar. Há muito tempo a Bíblia trazia a história de forma exata. Mais uma vez, a Bíblia se mostra confiável. Não bastasse o testemunho do próprio Deus, a própria história registra que ela é confiável naquilo que conta. Então, Belsazar é o filho de Nabonido, o príncipe regente, que está, provavelmente neto de Nabucodonosor, que está na Babilônia, na cidade da Babilônia, governando o império, junto, a corregência com o seu pai Nabonido. Esse banquete aqui aconteceu em 539. Por que se pode dizer essa data? Porque foi nessa data que o Império Persa tomou a Babilônia. Foi nesse mesmo dia, nesse dia do banquete, nesse dia a Babilônia caiu. Alguns historiadores vão dizer que este banquete ele foi dado porque há alguns dias antes dele, o próprio rei Nabonido tinha sido capturado pelos persas. O que significava que agora Belsazar era o rei de fato, não apenas aquele que estava na corregência, mas o rei da Babilônia. E muito provavelmente ele estava dando esse banquete para comemorar este fato, o que não é nada de estarrecedor, pelo que a gente conhece na história, a respeito de disputas pelo trono, e para conquistar a confiança dos seus nobres. É por isso que ele chama aqui os seus nobres, oferece vinho e mostra toda a sua riqueza. Ele se torna, provavelmente, rei oficial aqui. Então, ele convida os seus nobres e ele ostenta tudo o que tem, não é? Ele faz um banquete. No banquete, ele mostra o seu vinho de qualidade. Veja que o convite era para beber vinho, e eles beberam muito vinho, e logicamente tinha comida, as finas iguarias babilônicas, e também ele mostra o seu harém. Aqui estão as suas mulheres, as suas esposas,
e as suas concubinas. Isso não era apenas para ter gente na festa. O harém de um homem era justamente o símbolo do seu poder, da sua riqueza, da sua virilidade. Isso tudo trazia uma boa impressão, não é, para aqueles que estavam visitando o palácio naquela ocasião. O novo rei precisava ganhar a simpatia e a admiração dos seus súditos. Nabonido, ele não era um rei muito simpático, não é? E, logicamente, a sua falta de popularidade era transferida também para o seu filho. Agora que Belsazar, ele é o rei de verdade, ele quer ter a simpatia, ter o apoio dos seus nobres. E esse banquete é justamente para angariar essa simpatia e esse favor. Nós podemos dizer que esse banquete aqui é uma feira de vaidades, não é? Ele está ali para mostrar quem ele é, seu poder, sua riqueza, o quanto ele é digno do apoio daqueles homens. Ele está ali buscando a aprovação dos seus nobres. E para impressionar ainda mais, o que ele faz? Ele traz os seus tesouros para dentro da festa. Que tesouros são esses? Ele foi lá nos despojos que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém, como nós lemos logo no começo, lá no capítulo 1, e mandou trazer os utensílios do templo do Senhor, as coisas que eram usadas na casa de Deus para prestar culto a Deus, todos os objetos de ouro e de prata, que foram capturados por Nabucodonosor, ele trouxe para então servir os seus nobres com esses utensílios. Na verdade, ele estava mostrando o seu tesouro, mostrando mais uma vez a sua riqueza. Ele estava ostentando as coisas que tem, estava mostrando o quanto ele era poderoso e rico. E não demorou muito, o banquete se transformou em um bacanal, não é? Ainda que bacanal, seja muito depois dessa época, já pelo ano 100, eu estou usando a figura para mostrar o que está acontecendo aqui. O banquete, que tinha o propósito de beber vinho e comer, agora vira uma festa religiosa. Os bacanais, eles misturavam a religiosidade com a devassidão. Mulheres, bebida e adoração. Era o que estava acontecendo aqui agora, porque lá no final nós vemos que eles beberam vinho, fizeram esse banquete e louvaram os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e de pedra. Ele pega todas essas coisas e usa para o louvor dos seus deuses. A Babilônia tem essa característica de juntar religião com imoralidade, de colocar no mesmo lugar a devassidão e a adoração a falsos deuses. Na verdade, essa é uma característica de um mundo caído. Quando nós olhamos o retrato descrito por Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, nós vamos ver a mesma coisa. Um mundo que se afasta de Deus, se torna idólatra, e não demora muito, ele se torna também imoral. Você tem idolatria e imoralidade sendo celebrados no mundo caído, o que é uma característica desse sistema babilônico, que é muito bem representado na Babilônia. Então, Belsazar, resumindo essa primeira parte, revela sua arrogância e vaidade. Sendo o único rei, ele ostenta seu poder e domínio. Ele põe à vista dos seus nobres tudo o que possui, suas esposas, suas concubinas, seu vinho, suas iguarias e seus tesouros. Neste caso, os utensílios da casa de Deus. Ele quer e precisa ser aprovado por seus nobres. Ele está buscando a admiração deles. Então, ele os lisonjeia, convidando-os a prestarem culto aos seus deuses babilônicos, enquanto profana as coisas de Deus. E essa parte da adoração é importante para Belsazar, por conta de Nabonido ter colocado Marduk, nós já falamos sobre ele,
o principal deus babilônico, o preferido de Nabucodonosor, considerado o deus dos deuses, porque ele destruiu aquela deusa Tiamat, né, destronou Tiamat, organizou o panteão ali babilônico e se tornou o deus dos deuses. É interessante que Nabucodonosor diz que Deus, o Altíssimo, é o Deus dos deuses, quando finalmente reconhece a grandeza do Senhor. Mas Nabonido, por ter sido devoto de Sim, ele mudou o culto. Dizem até que ele transformou o templo de Marduk no templo de Sim. E a população babilônica estava muito descontente com isso. Talvez por isso, Belsazar chama os seus nobres, pega as coisas de Deus e oferece culto aos deuses da Babilônia, como para que mostrar que eu não respeito nenhum Deus, nem mesmo aquele Deus que Nabucodonosor considerou o Altíssimo, eu considero apenas os deuses da Babilônia. Então ele pega tudo que é do Senhor e usa para louvar os seus deuses. É uma forma de angariar a admiração dos seus nobres. Então há duas lições que nós podemos tirar aqui, muito brevemente. A primeira lição que podemos tirar dessa passagem é que a arrogância dos homens deseja a humilhação de Deus. Toda arrogância humana implica o desejo de humilhar Deus. Veja o que acontece aqui. Nabonido não quer apenas como veremos daqui a pouco, se exaltar acima de Deus. Ele quer pegar as coisas de Deus e profanar essas coisas. Ele quer sujar a santidade de Deus. Toda exaltação humana, então, terá como consequência o desejo de humilhar Deus, de tornar Deus menor do que Ele realmente é. E é isso que está acontecendo aqui, esse é o desejo da Babilônia, e isso acontece também conosco, toda vez que somos controlados por nossa arrogância, pelo nosso orgulho. Toda vez que nos achamos o máximo, que temos uma visão de nós mesmos maior do que é o conveniente, toda vez que desejamos a admiração, o reconhecimento, o amor somente a nós, em contrapartida nós estamos dizendo que Deus é menor, que Deus não é como a Bíblia diz, que Ele é e deve ser, Ele deve ser humilhado para que eu seja exaltado. É por isso que João, quando toma conhecimento do ministério de Cristo, ele responde aos seus discípulos: convém que ele cresça e que eu diminua. Na arrogância, o processo é o contrário: convém que ele diminua e que eu cresça. É sempre assim, irmãos. A exaltação do homem implica a humilhação de Deus. Como é que aconteceu no Éden? A mesma coisa. O argumento de Satanás não era só coma da fruta porque ela é gostosa, você vai se sentir bem comendo a fruta. O argumento de Satanás é coma da fruta e você será como Deus. Coma da fruta e você não terá que depender de Deus. Coma da fruta e você verá que Deus está mentindo. Coma e você será melhor do que Deus. Toda arrogância humana pretende a humilhação divina. Esse é o espírito babilônico, esse é o espírito de Satanás. A outra lição que nós tiramos aqui é que, ironicamente, a arrogância é bajuladora. A arrogância é bajuladora. Os arrogantes bajulam aqueles de quem querem o reconhecimento e o elogio. Então, o arrogante, ele precisa ser reconhecido, porque ninguém quer ser arrogante para si mesmo. O arrogante não se satisfaz apenas em se achar o máximo. Ele deseja também que os outros compartilhem do mesmo pensamento, de que ele é o máximo. Ele precisa ser aceito, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser amado, ele precisa ser buscado, ele precisa que as pessoas dependam dele.
E para isso, qual é a arma que ele usa? A bajulação, a lisonja. Ele oferece às pessoas a fim de que elas reconheçam o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso, o quanto ele é digno de ser respeitado. A arrogância, de certa forma, produz uma humilhação indigna, essa humilhação subserviente daquele que deseja tanto reconhecimento que acaba se sujeitando aos outros, não para servi-los, mas para angariar deles o louvor e a glória. Foi isso que Belsazar fez. Ele deu um banquete aos seus nobres, para que eles pudessem reconhecer a sua dignidade, o seu poder, a sua riqueza. O arrogante, ele vive em busca de elogio. É aquela pessoa que fica pescando elogios. Então, ele, ironicamente, se torna um bajulador, a fim de ser arrogante, a fim de ter aquilo que pensa de si mesmo alimentado pelos outros. A segunda parte da passagem, então, isso tudo serve para nós construirmos um pensamento que nos levará a entender o que Deus está fazendo com a Babilônia. A segunda parte da passagem, versículos de 5 a 9, nos falam sobre dedos que escreveram na parede. Enquanto eles estavam bebendo, comendo e louvando os seus deuses, usando os utensílios da casa de Deus, o que aconteceu? Versículo 5 até o 9. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores e os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do rei. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Então, o que é importante observar aqui é que uma cena bem incomum, uma mão sem corpo, começa com os dedos, escrever no reboco da parede, e ela escolhe justamente a parede que estava de frente para o candeeiro, o lugar mais iluminado, para escrever a mensagem que lhe estava proposta. Nós lemos a Bíblia, muitas vezes somos displicentes na leitura da Bíblia, porque estamos acostumados às suas histórias. Mas eu queria que você imaginasse a cena. Você está numa festa, você está comendo, bebendo, adorando os seus deuses, está tudo bem, e de repente aparece uma mão sem corpo, não é? E ela começa a escrever uma mensagem na parede. Então, olha a reação que a Bíblia descreve sobre o que aconteceu com Belsazar. A Revista Atualizada, ela traz detalhes mais interessantes. Ela fala que a carne dele perdeu o vigor, é como se os músculos ficassem relaxados, não é? Mas, ao mesmo tempo, o seu rosto fica pálido, a cor some, ficou branco. Diz que as suas pernas, os seus joelhos começam a bater um no outro. A cena de Scooby-Doo mesmo, né? Aquela coisa de se tremer de medo, e ele começa a perder as forças. Ele está tão desesperado que ele começa a gritar por ajuda. Ele pede e convoca todos os magos da Babilônia aos gritos para que eles venham interpretar a mensagem. Ele está nesse estado, e imagine os outros como é que não estão. E aí os magos vêm.
e eles não conseguem fazer nada. É sempre interessante observar isso, né? Porque esse é um processo que se repete na história, nos capítulos aqui. Algo acontece, os magos babilônicos são chamados, eles não conseguem resolver absolutamente nada, e eu fico pensando por que ninguém demitiu esses magos ainda, porque em nenhum momento eles conseguem resolver os problemas. Nabucodonosor tem um sonho, eles não conseguem fazer nada. Tem um outro sonho, eles não conseguem fazer nada. O tempo passou, agora Belsazar está com um problema, eles são chamados e eles não conseguem resolver absolutamente nada. E quando os magos não conseguem resolver nada, aí é que é o momento de desespero total. Os nobres também ficam alarmados. Bom, nós temos algo sobrenatural aqui acontecendo, isso é claro. Agora, vamos chamar as pessoas que entendem disso. Elas chegam e também não entendem o que está acontecendo. Elas não conseguem ler o que está escrito, não conseguem interpretar aquilo, ou seja, as coisas continuam exatamente como eram. Isso provoca um grande pavor, um grande alarme. Eles estão, de verdade, assustados. Então, o versículo 10 nos apresenta uma outra pessoa, a rainha mãe, provavelmente a esposa de Nabonido e a mãe de Belsazar. Provavelmente esta é a filha de Nabucodonosor. Então, ela entra na história para mostrar uma solução. A partir do versículo 10, ela fala: tendo a rainha mãe, né, a tradução melhor é essa, ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, imagine o alvoroço que estava, todo mundo está gritando, desesperado, alarmado, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido, existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Veja que essa é a expressão que Nabucodonosor usava a respeito de Daniel. Ela aprendeu lá com aquele que provavelmente é seu pai. Na época de seu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. E é nesse momento que Daniel começa a aparecer na história. Todo que esse currículo que a rainha-mãe apresenta sobre Daniel é quase que ipsiliteris, aquilo que no decorrer do livro Nabucodonosor vem falando sobre Daniel. Aquele que tem o espírito dos santos deuses, aquele que tem inteligência extraordinária, maior do que a de todos os outros, que tem o poder de resolver enigmas, ou seja, descobrir mistérios. Veja que Daniel está muito conhecido, a sua obra, os seus feitos foram muito bem registrados. Nesse momento, a rainha-mãe se lembra dele e pede para que ele seja chamado, e ela dá a certeza de que ele irá resolver o problema, ele irá resolver o caso. Só para você se situar no tempo, nós começamos o primeiro capítulo, Daniel tinha entre 14 e 16 anos. Aqui já se passaram 66 anos. Daniel deve ter aí, está na faixa dos 80 anos. No mínimo 80 anos, ele está caminhando nessa dezena aí. Daniel agora já é um velho. Ele não é mais aquele jovem, ele já é um senhor, ele é um velho. O que é importante notar aqui é que
Em todo esse tempo na Babilônia, nesses 66 anos, desde a sua ida para a Babilônia até esse momento, o único registro sobre o caráter de Daniel, a sua capacidade, são todos eles positivos. Isso é um dos poucos personagens bíblicos em que não há uma notação de pecado, de falha, de tropeço. Sabemos que ele é um pecador porque ele morreu, sabemos que ele é um pecador porque ele é um filho de Adão e Eva, nós sabemos que ele pecou, mas é interessante como a sua passagem pela Babilônia deixa registrado um bom testemunho, desde a sua juventude até agora a sua velhice. Na faixa dos 80 anos, Daniel é um homem respeitado na Babilônia. Daniel é um exemplo para nós no que diz respeito a ser possível viver na Babilônia, progredir na Babilônia, prosperar na Babilônia, sem se contaminar com a Babilônia. É plenamente possível chegar aos mais altos cargos da Babilônia, sem necessariamente se tornar um babilônico, sem se contaminar com a Babilônia. Daniel nos mostra isso. Desde a sua juventude e agora na sua velhice, o seu testemunho é ilibado. Seguindo o texto, então, a rainha mãe se lembrou de Daniel, agora com 80 anos, da sua sabedoria, inteligência, muito maior do que a dos outros, e apresenta todas as capacidades de Daniel e como ele foi reconhecido por Nabucodonosor, que o fez mestre dos magos. E aqui, falando da repetida incapacidade dos babilônicos, é impressionante que logo depois a história se repete, Daniel é chamado para resolver o problema. Os babilônicos, os cananeus nunca conseguem, mas Daniel sempre consegue, não é? O testemunho de Deus, o poder de Deus operando em Daniel, a Deus toda a glória, sempre o ajuda a superar os magos babilônicos. E eu fico me pensando, por que não chamam sempre Daniel primeiro? Sempre dão uma chance para os cananeus. Mas nós estamos falando de arrogância. Uma Babilônia arrogante, que se acha o melhor povo do mundo, o melhor imperador do mundo, com os melhores recursos do mundo, é sempre humilhada por sua incapacidade, quando Deus coloca dentro dela um homem que resolve os seus problemas. Um emissário do Senhor, um embaixador do reino dentro da Babilônia, sempre revela àqueles homens que eles são incapazes de resolver os problemas das suas vidas. É quando Deus mostra que Ele, Deus, usa vasos tão pequenos como Daniel para superar o poder da grandiosa Babilônia. Mas então, vamos para a outra parte do texto, a quarta parte, a partir do versículo 13 até o 24, onde Daniel é apresentado a Belsassar e repreende Belsassar. A diferença do nome Belsassar para Beltesazar, Belsassar é o nome do rei, Beltesazar é o nome que foi dado a Daniel por Nabucodonosor. O nome de Daniel, Beltesazar, nós sabemos, significa Deus, Bel, né, te proteja, não Deus, mas Bel te proteja. Bel significa Senhor, que era o nome de Marduk, geralmente vinha Bel Marduk. Então eles resumiram, botaram Beltesazar, Bel proteja, o Senhor proteja, referindo-se a Marduk, e Belsassar, né, sem o T aí, né, Belsassar, o nome do rei, é o Senhor proteja o rei. Bel proteja o rei. São nomes bem próximos, com uma diferença muito pequena de significado. Ao versículo 13, então. Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios, os encantadores,
à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o significado, porém eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar a interpretação e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então, se repete a mesma história, as ofertas que Belsazar faz a quem conseguir interpretar o sonho, a inscrição. O importante aqui, só para você observar a precisão bíblica, é que o cargo que se oferece para quem descobrir o significado da inscrição é o de ser o terceiro no reino. Você não encontra isso na Bíblia. Toda vez que um rei chama alguém e quer elevá-lo a uma posição muito nobre, é a posição de segundo no reino. Ele é o rei e ele vai ficar abaixo do rei. Aqui, Belsazar oferece o cargo de terceiro. Por que terceiro? Quem é o primeiro, o segundo, para então o terceiro cargo ser o de maior honra? Nós estamos em um momento em que o reinado na Babilônia está sendo dividido pelo pai de Belsazar, Nabonido, o primeiro, Belsazar, o segundo, e então ele oferece o terceiro cargo àquele a quem ele quer honrar, que é o de terceiro. A Bíblia é muito precisa. Embora não fale de Nabonido, ela informa corretamente que há duas pessoas em cargos elevados. Há um terceiro cargo que está abaixo desses dois, certamente se referindo a Nabonido e depois a Belsazar, o terceiro cargo está vago. O interessante é a resposta de Daniel. Parece que Daniel não está muito contente com Belsazar. Então, continua aqui até o versículo 24. Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe darei o seu significado. O que chama atenção nessa resposta primeira de Daniel é que em nenhum lugar onde todo mundo está buscando poder, Daniel rejeita o poder. Belsazar quer poder, os nobres que ali estão buscam poder, há uma disputa pelo trono acontecendo na Babilônia, todos querem poder. A Daniel é oferecido o cargo de terceiro no reino e ele fala: pega isso e fica para você. Não me interessa as ofertas da Babilônia, eu desprezo essas coisas, dê a quem você quiser, este poder não me interessa. É bem interessante isso. Nós estamos falando de um momento de grande arrogância, desde a semana passada, com a loucura de Nabucodonosor, e agora, mais uma vez, nós estamos vendo em destaque essa característica principal da Babilônia, que é a arrogância. E então, lá dentro da Babilônia, nós temos um homem que tem agora a oportunidade de ser exaltado, e já tinha sido anteriormente, e ele, na cara do rei, diz: os seus presentes, o seu cargo, a sua roupa, o seu cordão de ouro, nenhuma dessas coisas me interessa. Pode guardar para você ou dar para quem você quiser. De qualquer forma, eu irei responder a sua pergunta. Então chega a interpretação da inscrição. Daniel começa da seguinte maneira: o rei, ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado de sua glória.
Foi expulso do meio dos homens, e a sua mente ficou como de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava como o orvalho do céu. Até reconhecer que o Deus Altíssimo, olha o refrão do último sermão, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Então Daniel começa com uma repreensão. Depois de rejeitar os presentes, Daniel reafirma o princípio ensinado no capítulo 4. Qual é o princípio? O Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. Nabucodonosor aprendeu essa lição a duras penas. Agora, é importante nós observarmos isso aqui em uma outra passagem, porque nesse momento Daniel fala da exaltação de Nabucodonosor. Lá no versículo 18 ele fala que foi a Nabucodonosor que Deus, o Altíssimo, deu soberania, grandeza, glória e majestade. Deus deu essas coisas a Nabucodonosor. E eu gostaria que você voltasse um pouco no livro do profeta Jeremias. Jeremias está antes, em algum momento de transição aí do cativeiro babilônico. E é interessante a profecia que Jeremias coloca aqui no capítulo 25 a respeito do soerguimento da Babilônia como instrumento de Deus para castigar o seu povo. A partir do versículo 1, Deus está lembrando ao povo que, não obstante os avisos, ter enviado profetas, ter clamado este povo para que se arrependesse, eles não se arrependeram, se entregaram à idolatria, mataram os profetas, rejeitaram o Senhor, e Deus então vai dizer que tudo isso trará castigo e desgraça sobre eles. No versículo 7, então, Deus fala o seguinte: mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, observe agora o versículo 9, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor. O que Nabucodonosor é? Servo de quem? Servo de Deus. Eu convocarei o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente, os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. E aí ele continua falando o que irá acontecer com a chegada de Nabucodonosor. Mas, quando Daniel fala que Deus deu a Nabucodonosor soberania, grandeza, glória e majestade, ele deu essas coisas para Nabucodonosor para que Nabucodonosor o servisse. Ele chamou Nabucodonosor de seu servo. E a missão que Nabucodonosor tinha que cumprir, para cumpri-la, precisava de soberania, grandeza e majestade. É por isso que Deus o elevou a uma posição tão alta.
Mas o que foi que provocou a ira de Deus contra Nabucodonosor? Foi o momento em que Nabucodonosor não se reconheceu como servo do Senhor. E, na verdade, quis se exaltar acima de Deus. Versículo 20, voltando a Daniel, no capítulo 5, o versículo 20 diz: no entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Quando Nabucodonosor achou que não era um servo, mas que era Deus, então a ira de Deus veio sobre Nabucodonosor para destruí-lo. Deixa eu lembrar aos irmãos que exatamente aconteceu isso no Éden. Eu creio que já expliquei isso para os irmãos há algum tempo, e só para lembrá-los, a finalidade da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus a colocou no jardim? Por que Deus colocou aquela árvore ali, se ela era tão prejudicial ao homem, a ponto de trazer morte eterna para aquelas pessoas? Deus chama o homem, Deus cria o homem e diz a ele: você é o dono disso aqui tudo, você é o regente de tudo isso aqui, você é meu co-regente, você é meu representante na terra, eu estou lhe dando toda a autoridade nesse mundo, o poder é seu, neste mundo a soberania é sua, você vai poder fazer nele o que você quiser, menos uma coisa: você não vai poder comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore está aqui justamente para lhe lembrar de que você não é Deus, que embora você tenha toda a autoridade, poder, você ainda é um servo, e como servo, eu digo a você, você não pode comer dessa árvore. E no dia que você for contra essa minha ordem, no dia que você for contra a ordem do seu Criador, você vai morrer. Mas o que Adão e Eva fizeram? Eles tinham o mundo à sua disposição, domínio sobre os animais, eles iriam encher a terra, eles tinham todas as árvores para comer, mas eles queriam mais do que isso. Eles não queriam mais ser criaturas, eles queriam ser criador. Eles não queriam mais ser servos, eles queriam ser deuses. E no dia que eles quiseram isso, eles foram contra Deus, se levantaram acima do Senhor, comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e morreram. Deus abateu a arrogância de Adão e Eva, mas infelizmente para nós, os descendentes de Adão e Eva, são arrogantes até hoje. Até hoje nós queremos estar acima de Deus. Até hoje nós olhamos para a árvore do conhecimento do bem e do mal e a desejamos. Até hoje estamos nós querendo usurpar o trono do Senhor. Até hoje resistimos à ideia de que somos meramente servos. Por mais poder que Deus tenha nos dado, por maior que seja a colocação que Ele tenha nos colocado, por mais riqueza que Ele nos dê, saúde, inteligência, bens, o que quer que seja, nada muda o fato de que rico ou pobre, poderoso ou fraco, em altura ou na profundeza de uma posição insignificante, eu não passo de servo do Senhor. E todos aqueles que não se acomodam a essa posição e não a recebem com alegria, serão abatidos. Essa é a grande lição que nós aprendemos aqui, que Belsazar devia ter aprendido com Nabucodonosor, mas que não o fez. Então Daniel o repreende dizendo: você viu o que aconteceu com o seu antecessor, você sabe o que acontece com quem se levanta contra Deus, e mesmo assim, você se exaltou acima do Senhor e louvou a outros deuses. Você é um tolo, você não aprendeu a lição, você não quis adorar o Senhor. Nabucodonosor é um servo, Belsazar é um servo, todos nós servos,
e qualquer um que queira se elevar acima disso será destruído. Foi o castigo de Nabucodonosor. O que está associada à arrogância? Duas coisas: profanação e idolatria. Veja, Daniel fala aqui para Belsazar: da sua arrogância, não aprendeu, não se humilhou com Nabucodonosor, profanação, pegou o que era de Deus e contaminou em um bacanal, e idolatria, adorou a outros deuses, ao invés de adorar o Senhor. E aqui há um detalhe: ela não é apenas arrogante, profana e idólatra. Na arrogância também falta temor do Senhor. Porque Daniel fala o seguinte: você não adorou a Deus em cujas mãos a sua vida está. Onde é que está a sua vida? Nas mãos do Senhor. Imagine você ter a sua vida na mão do Senhor. As crianças gostam de assistir um episódio especial de Indiana Jones, onde há um cara que tem o poder de tirar o coração das pessoas. Ele enfia a mão assim no peito e traz o coração, né, e fica segurando. E enquanto ele está segurando o seu coração, você não morre. Você só morre se ele esmagar o seu coração. Ele é um mago. Então imagine que alguém tem o poder de ter o seu coração na mão. Seu coração está ali. A sua vida e a sua morte dependem disso. Como você trataria essa pessoa? Você zombaria dela? Você a desrespeitaria? Você deixaria de obedecê-la nas suas vontades? O que Nabucodonosor está dizendo é o seguinte: você é louco. A sua mão está a sua vida está nas mãos de Deus, e você pega as coisas de Deus para adorar ídolos de pedra, de pau, de ferro, de bronze, de ouro, como aquela estátua que Nabucodonosor sonhou. Você é louco. Esses deuses aí não falam, não pensam, não fazem nada, mas a sua vida está na mão de Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, aquele que pega o reino dos homens e dá a quem quer. É aí que está a sua vida, e você está pegando as coisas de Deus para adorar a outros. Que loucura é essa? Que falta de temor é esse? É essa a repreensão de Daniel para com Nabucodonosor, para com Belsazar. Algumas aplicações para nós entendermos isso aqui. Há um espírito babilônico de arrogância obstinada. Não é apenas o caso de Nabucodonosor ou de Belsazar, não são eles apenas os arrogantes. A arrogância obstinada está na essência da Babilônia. Os babilônicos são arrogantes, e naqueles que fazem parte dela. Ela é a representação do reino de Satanás e a disposição que atua nas pessoas de um mundo caído. Em um mundo caído, todos são assim, todos são arrogantes. Faça um exercício mental. O que você tem que não foi Deus que lhe deu? O que você tem que não foi Deus que lhe deu? Que comida você põe na mesa que não foi providenciada pelo Senhor? O emprego que você tem, quem foi que lhe deu? Quando você passa no vestibular ou no Enem, quem lhe permite fazer isso? Quando você se forma, quem é que lhe dá isso? E se você ascende a outros degraus, quem lhe deu isso? Se você sabe falar inglês, japonês, alemão, 1000 línguas, quem lhe permitiu isso? Se você pode comprar um carro do ano, quem lhe permite isso? Se você mora bem, quem lhe permite isso? O que você tem que é seu de verdade? O que você conquistou com o seu próprio braço? O que você pode dizer, você como cristão, isto é meu, não foi ninguém que me deu, eu conquistei sozinho? O quê? Absolutamente nada. Nem a respiração, a roupa que você veste.
Nada. Tudo veio do Senhor. Agora a pergunta é: quantas dessas coisas serviram para que você se tornasse mais arrogante e, ao invés de louvar o Senhor, louvasse os seus próprios deuses? Quantas dessas coisas desviaram o louvor de Deus para a adoração de você mesmo? Quantas dessas coisas, ao invés de alimentar a sua humildade e louvor ao Senhor, na verdade alimentaram o seu orgulho? Quantas dessas coisas fizeram você pensar que você é Deus e não um servo? Por que é assim? Porque desde que Adão e Eva caíram, nós vivemos um sistema babilônico, onde a arrogância é a nossa forma natural de ser. É a nossa versão original. Nós lutamos contra ela ou sucumbimos diante dela. Nós somos arrogantes. Isso não é exclusivo de Nabucodonosor ou Belsazar. Isso é de todos nós. Nós somos arrogantes. E essa arrogância, ela é obstinada porque é impenitente. Ela não se arrepende. Mesmo com tantas lições e castigos, sua humildade é temporária e logo a arrogância, desejo de elevar-se acima de Deus, de chegar aos céus, renasce com mais força. Ela vive para roubar a glória de Deus. Não é assim? Desde pequeno eu lembro que muitas vezes o Senhor me abateu na minha arrogância. Quantas vezes não passei vergonha simplesmente por ser orgulhoso, por ser arrogante? Desde pequeno eu posso contar inúmeras histórias onde Deus tratou comigo a minha arrogância, me ensinando, me dando castigos, me fazendo humilhar no momento em que eu queria ser exaltado. E o mesmo deve ter acontecido com você. Ou não? Lembre-se da sua história. No entanto, esse desejo de construir a torre que chegue aos céus, ele sempre renasce. Ele sempre se torna vivo. Essa vontade de ser Deus está o tempo todo querendo nos consumir. E só mesmo a graça de Deus para nos diminuir. Somente a graça de Deus, seu Espírito Santo, para nos abater realmente. E graças a Deus quando isso acontece. Porque a arrogância, se ela é obstinada, se ela é impenitente, ela atrairá a ira de Deus. Esse é o problema com a Babilônia. Ela não vai se arrepender da sua arrogância. Ela não vai se arrepender do seu orgulho. Ela continuará tentando ser Deus. E como acontece várias vezes na história, Deus irá derrubá-la, mas um dia isso será para sempre. Daniel então interpreta o sonho, e o sonho é bem simples, o sonho não, a inscrição na parede. A inscrição feita na parede, a partir do versículo 25, é a seguinte: esta é a inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reino e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Simplificando, Deus contou, Deus pesou e Deus dividiu a Babilônia. Deus fez uma análise da Babilônia. Ela foi encontrada, foi julgada, culpada diante do Senhor. O seu castigo, destruição. Deus contou, pesou e dividiu a Babilônia. Vamos a Isaías no capítulo 14, rapidamente. Você vai ver uma coisa muito interessante. Profetizada anos antes do cativeiro babilônico. O livro do profeta Isaías é justamente o livro que prepara o povo para o cativeiro, mas que também prepara o povo para o término do cativeiro, porque Deus nunca traz castigo sem dar esperança. E no capítulo 14, então, está escrito o seguinte: o 13 primeiro,
no versículo 11. Se você for lá no começo do capítulo 13, você vai ver que essa é uma advertência, no versículo 1, advertência contra a Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Então, todo esse capítulo e o capítulo 14 falam da sentença de Deus contra a Babilônia. Olha o que Deus diz no versículo 11: castigarei o mundo por causa da sua maldade, da maldade da Babilônia, os ímpios pela sua iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Nós estamos lá em Daniel, séculos depois, e Deus está fazendo justamente isso com a Babilônia. No capítulo 14, nós lemos o seguinte, a partir do versículo 1: o Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel, e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar. E a descendência de Israel possuirá povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor lhes der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará assim da Babilônia. O que segue aí é um texto de zombaria a respeito da Babilônia. No versículo 12, então, nós lemos: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. É a descrição exatamente do sentimento babilônico de construir uma torre que vai até os céus, que não ficou com Nimrod, mas segue todos os seus descendentes até esse tempo aqui. Mas o que Deus tem reservado é justamente o contrário. Ao invés de chegar ao céu, eles vão cair ao profundo do Sheol. Naquela noite, então, Deus contou, pesou e dividiu a Babilônia. O final do texto é a sentença contra Belsazar que se cumpriu. Então, por ordem do rei, por ordem de Belsazar, a partir do versículo 29, de Daniel 5, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario, o Medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Acabou a Babilônia. Não existe mais. As suas ruínas só foram descobertas na década de 1950. Escavaram as ruínas. Mas a Babilônia acabou. Ela deixou de existir. Com a morte de Belsazar, acabou todo aquele grande império conhecido como Império Neo-Babilônico. Naquela noite, possivelmente outubro de 539 a.C., Belsazar foi morto pelas mãos dos persas. Naquela noite, o Império Neo-Babilônico deixou de existir. O primeiro sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, está se cumprindo. A cabeça de ouro tombou. As profecias de Isaías se cumpriram. Deus acabou com a arrogância da Babilônia em uma noite e sem batalhas. Dario, ele não é o imperador do Império Persa, ele é um representante de Ciro que ficou como governador da Babilônia. Quem invadiu a Babilônia nesse dia foi Ciro. E as coisas estavam tão ruins na Babilônia
que o povo recebeu Ciro como um libertador. As portas foram abertas para a Babilônia, para o Império Persa. Eles invadiram a cidade, mas não houve resistência. Não houve sequer uma guerra. Naquela noite, na paz, Belsazar foi morto. E a